nos ajudando a compreender e entender, para que assim sendo, podemos colocar em prática os teus ensinos. Eu oro e peço que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, quais são os 3 males do nosso século? Do século que nós estamos vivendo? Os 3 males: depressão, crise de ansiedade, falta uma, e pânico. Depressão, crise de ansiedade e pânico. Todos esses 3 sintomas, nós estamos sujeitos a passar por eles. Talvez você aqui nesta manhã esteja enfrentando um deles. Lembre-se de uma coisa: para esses 3 tipos de sintomas, existem remédios, mas não existem curas. Tem um remédio para atenuar, mas não existem curas. A depressão e o pânico, sabe-se muito pouco a respeito dele. Hoje pela manhã eu conversava com meu genro, um moço muito esclarecido. Eu falei assim: é preciso que alguém me convença. Que alguém me convença que uma pessoa que está fazendo tratamento para a crise do pânico há 20 anos e não melhora. Eu falei: alguém tem que me convencer, porque não me convence. A ciência tem estudado, tem procurado, mas não tem encontrado uma solução, gente. Mas tem aí os remédios, os azotaloprans da vida, os remédios para a depressão, para as crises de ansiedade. Em qualquer farmácia você acha, mas todos esses remédios são controlados. Você não consegue comprar sem receita médica. Mas por que será que a gente prefere tomar os remédios do que voltar para conhecer o maior de todos os remédios, que vai nos tirar dessa crise, mas a gente não se esforça para isso? Esse Salmo 23, escrito por Davi, ao longo dos seus escritos, ele é muito pouco falado. Ele é conhecido, o Salmo 23. Mas é muito pouco explicado e muito pouco entendido também. E quando a gente não entende, então fatalmente a compreensão em relação ao Salmo fica comprometido. Muitas vezes, em relação a este Salmo, fica comprometido. Eu tenho um desafio em Campinas, de uma pessoa que chegou para mim lá, que está com mais de 20 anos em depressão. Você começa a imaginar 20 anos você tomando remédio para depressão 3 vezes ao dia. Tenta fazer uma conta. Na década de 70, o ídolo do rock em todo o mundo, qual era o nome dele? Elvis Presley, com aquela voz My Way, aquela voz inconfundível. Em 2 anos finais da sua vida, ele tomou mais de 20 mil comprimidos. Porque ele tinha crise de pânico, ele tinha depressão, ele tinha crise de ansiedade e ele bebia. Um repórter foi fazer uma análise, uma pesquisa, e ele começou a calcular o peso e o tamanho do comprimido. Ele encheu uma caixa enorme e falou assim: isso aqui foi a quantidade de comprimidos que Elvis Presley tomou. O ídolo do rock, a voz inconfundível. Uma certa ocasião, Elvis Presley ligou para um outro amigo dele, que era um outro precursor do rock, chamado Jerry Lee Lewis, também
estava num estado depressivo. Elvis Presley ligou para ele e falou assim: meu amigo, eu estou num beco sem saída, me ajude, eu não sei o que eu faço. O amigo ligou, conversou com ele e disse: olha, eu também estou nas mesmas condições, eu não consigo te ajudar. E diz a Bíblia que um cego vai guiar outro cego, cai os dois no buraco. Elvis Presley morreu, Jerry Lee Lewis morreu também, e nunca conseguiram sair daquele quadro depressivo, porque a depressão te joga para baixo. A crise de ansiedade, ela altera os seus batimentos cardíacos. E a síndrome do pânico também, uma outra parecida. Esses 3 sintomas acarretam nas pessoas, gente, uma total dependência dos remédios. Você não consegue ficar sem. Mas ouça o que eu digo, você que me vê aí pela live. Cientificamente comprovado, psiquiatricamente comprovado, psicologicamente comprovado, psicanaliticamente também comprovado, que o Salmo 23, se você ler o Salmo 23 em voz audível, durante 5 ou 6 vezes por dia, por 10 ou 15 dias, você fica livre do sintoma. Agora, qual que é mais fácil? Tomar o remédio ou ler o Salmo 23? Grande pergunta, e por que a pessoa não consegue ler o Salmo 23? Ela começa, porque pessoas já falaram comigo: pastor, eu li o Salmo 23. No 6º dia, me deu uma coisa na cabeça, eu parei de ler. Se você quiser saber a veracidade do que eu estou falando, faça isso. Como que começa o Salmo 23? Só você ler: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O que é isso? Providência. Quantas coisas que a gente deseja, que a gente almeja e a gente não tem? Você pode ser uma pessoa bem abastada. Ótimo, você trabalhou para isso. Mas mesmo esse abastecimento, eu achei interessante ontem, no jantar dos casais lá, na chácara. Vocês lembram o que o Daniel falou? Daniel falou que o problema dele não era nenhum desses que a gente imagina. Que o problema dele era, não, como se diz, era ter dinheiro. Pastor, eu tinha todos os problemas. E o meu problema era ter dinheiro, e ele tinha. Mas mesmo assim não conseguiu fazer com que ele fosse um moço feliz. E o problema dele não é dinheiro. O nosso muitas vezes é, né? Pois é. E o dinheiro, ele não é o problema. O dinheiro é a solução. Então aqui, o versículo 1 está dizendo de providência. Deus vai providenciar. Por isso que ele escreve esse salmo mais conhecido e mais lido. Gente, se nós quisermos sair deste quadro, que é o quadro que inferniza as emoções de qualquer um, e ao decorrer deste ano eu falei, vou terminar esse ano falando, que até o final de dezembro agora, mais de 20 milhões de pessoas, mais de 20 milhões, gente, de pessoas vão estar em estado depressivo, com a síndrome do pânico, com as crises de ansiedade. E quando a gente está nessa crise, a sensação é que o ar, ele não vem. Você quer respirar, o ar não vem. Então aumenta os batimentos cardíacos, você começa a transpirar frio. Você transpira mesmo de escorrer a água. Então você acha que vai morrer, põe até a mão no peito aqui, quer um ar, mas não tem ar. Porque a crise faz isso. Por que eu tenho que continuar tomando o remédio se eu posso tomar o maior e o melhor de todos os remédios? Muita gente acompanha esses coaches, essas pessoas coaches na vida,
ensinando técnicas e formas de você ganhar dinheiro, de você ser bem-sucedido, de você ser isso ou aquilo. E sabe aonde que os coaches vão buscar a sua inspiração para montar o seu trabalho, para juntar por 2 dias um grupo de pessoas e cobrar caríssimo? Aqui na palavra de Deus. Aqui na palavra de Deus, o livro de Daniel, capítulo 11, verso 32, Daniel diz assim: o povo que conhece a Deus se torna um povo forte e fará proezas. O problema é que a gente não lê a palavra. E se eu não leio, como é que eu vou conhecer? A Bíblia é o manual do fabricante. Segunda coisa do versículo 2 aqui. Olha o que diz o verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. O que ele está me dando aqui? Ele está me dando uma direção. A direção quer dizer propósito. Eu tenho que ter um propósito. A vida de qualquer um de nós aqui precisa ter um propósito. Eu vou voltar a estudar o ano que vem. A pergunta que muitas vezes a gente faz para nós mesmos: o ano que vem eu vou voltar a estudar, porque eu parei na metade do ano, eu vou retomar. Agora, para você retomar é um propósito. Mas aonde você quer chegar se você concluir? É um objetivo. Eu quero voltar a estudar, vou terminar meus estudos e vou fazer tal coisa. Hoje pela manhã, minha filha que mora em São Paulo, já está quase na iminência de aposentar. E ela quer fazer alguma coisa. E hoje, na hora do café, ela falou assim: eu vou fazer psicologia. Por que a psicologia? Ela quer fazer a psicologia, porque ela percebe, ela mora em São Paulo, tem uma função muito boa no local de trabalho. E ela está vendo como que é que as pessoas estão. Se nós aqui numa cidade mais calma e pacata, a gente às vezes está batendo tambor sozinho. Agora você imagina numa cidade como São Paulo. Porque a tendência, gente, é fazer com que a gente se debilite cada vez mais. Tem surgido alguns tipos de sintomas em nossas vidas que ninguém sabe o que é e a gente também não sabe o que é. Você procura um psiquiatra, você procura um clínico geral, cada um tem uma formação. Eu discuto muito com a minha esposa: você procura, desculpa os profissionais se estiver me ouvindo. Alguns profissionais, você vai naquele profissional, ele te receita esse ou aquele remédio. Parece que aquele remédio que você está tomando não está funcionando. Então você procura o mesmo profissional, na mesma área, mas num outro lugar. Aí aquele vai lá, tira aqueles primeiros remédios que você está tomando, manda você tomar esses. Também não está funcionando, você sai, procura um outro. Porque a gente sempre tem alguém para indicar. Aí você vai no outro. O outro vai, muda tudo, vem com outro tipo de remédio. Não existe critério, desculpe, não existe critério. E eu fico atento a isso. Eu fico atento. Discuto muito com a minha esposa a respeito disso. Não tem critério. Olha, se eu sou um especialista nessa área e você é um especialista na mesma área, por que há uma divergência entre nós? Aí vai enchendo a gente de remédio. E todo remédio, desculpe, viu, gente? Todo remédio tem contraindicação. Todo remédio tem contraindicação. Qual é o remédio que você toma, que é campeão, para não dar dor no estômago? Omeprazol. Todo mundo que vai tomar um remédio, porque ele não deixa dar aquela dor no estômago. Omeprazol. Então tá bom, aliviou, porque a dor no estômago dói. Aí o que acontece quando aquela dor do estômago sara? Joga gordura no fígado. E assim sucessivamente. Aí a gente fala assim: nós estamos sem rumo.
Então o ideal, não estou fazendo apologia, o ideal é a gente ir ali na feira, tem uma banca lá que só tem raiz e chá. Você já viu? Tem chá para tudo. Chá 7 ervas, que você toma, você emagrece 20 quilos. Vai lá e toma um chá 7 ervas para você ver se você emagrece 20 quilos. Aí tem esse outro tipo de chá aqui que seca a barriga. Vai lá e toma um chá, seca a barriga. Você vai ficar igual o Manuel, fininho. Mas não acontece. Mas é melhor tomar o chá. Bom, você que decide. Terceira coisa que o Salmo 23 está ensinando a gente aqui. Vamos lá. Refrigera a alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O que é isso? Ele está trazendo para você e para mim descanso, refrigério. E muitas vezes a gente precisa descansar. Durante muitos anos da minha vida, eu entendi que eu, particularmente, eu descanso trabalhando. E tem pessoas que não conseguem ficar parado. Não consegue ficar parado. Ele fica agitado, ele quer fazer uma coisa ou outra. Mas aqui ele está dizendo: descanso e refrigério. Tem uma passagem aqui, vou deixar você procurar, eu não vou falar onde está. Que Jesus falou assim: ide sozinho a um lugar tranquilo e descansai durante algum tempo. Aí você pergunta: que lugar tranquilo? Para onde que eu vou? Que lugar tranquilo? Para onde que eu vou? Na chácara que a igreja cristã tem, em comum acordo com a minha esposa, nós fizemos lá uma suíte. Porque eu estou pensando lá na frente. E coincidentemente, a semana passada, conversando com um pastor que eu atendo, ele falou para mim assim: pastor, eu preciso tirar uns 2 dias. Ele falando para mim: eu preciso tirar uns 2 dias longe de tudo. Eu estou com tanta informação na cabeça, que eu preciso ir para um lugar onde eu não veja ninguém e que ninguém me veja, que eu não escuto nada, a não ser passarinho cantando, que aí não tem como. Eu falei assim: eu tenho esse lugar. Como assim? Falei, na nossa chácara nós fizemos uma suíte lá. Muito bem cercado, você não vai ver ninguém, você entra com o carro, aí você fica lá. Você pode ir, vai ser um prazer para mim, uma honra te receber. Ele, no final da nossa conversa, ele disse: eu não vou dispensar não, pastor. Porque eu estou precisando. Preciso colocar algumas coisas em ordem. Porque nós vivemos num mundo da informação. Você vê que ninguém consegue ficar sem celular. Eu estou falando aqui, tem gente que está usando celular. Porque não consegue ficar sem. Sabe como é que chama? Isso aí é uma doença. Isso chama o quê? Nomofobia, dependência tecnológica. Nós somos hoje dependentes tecnológicos. A gente não consegue ficar sem. Você está dirigindo, ontem bateram na traseira do meu carro. Uma avenida de muito movimento, o trânsito estava lento, de repente, pumba. Eu falei assim: dessa vez eu não vou deixar passar. Porque bateram na traseira do meu carro, de frente à escola do pastor Paulo ali. E não tinha como parar, porque tem carro dos dois lados, e o nosso carro, o trânsito era no meio, bateu na minha traseira. A pessoa virou para mim e falou assim: encosta aí para a gente conversar. E quando eu achei uma vaga para parar para conversar, foi embora. Paciência. Aí quando foi ontem, eu falei para minha esposa: eu vou descer. Ela não quis, não desce. Eu falei: vou descer, ué. Desci, tranquilo. A pessoa que bate fica como? Pensando assim: o fulano desceu, vai descer brigando, vai descer xingando, vai descer isso, vai descer aquilo. E acontece. Mas eu não fiz nada disso. Desci, falei para ele. Falei para ele assim: coincidentemente, moço, eu peguei meu carro da oficina agora, acho que 2 semanas. Que bateram na traseira e a pessoa que bateu estava distraída, fatalmente devia estar usando o celular. E eu acho que você também devia estar usando o celular. Porque é automático, gente.
Você está dirigindo, você ouviu o barulhinho de mensagem que chegou. Você é tentado a pegar o celular e ver. O que é isso? Nomofobia, a dependência. Eu não consigo me desligar mais. Não sei se você se lembra que o Fantástico, uma certa ocasião, fez uma matéria. Chamou alguns voluntários para ficar 2 dias num hotel 5 estrelas. A única condição, e você tinha que assinar um contrato, é que você deixasse o seu celular na portaria. E teve uma moça que, assim como os demais, assinaram o contrato. E esse hotel era como aquele Big Brother, né? Estava sendo filmado, filmava as pessoas ali dentro, só para ver como é que elas reagiam. E teve uma moça que não aguentou ficar 2 horas. Começou a ficar inquieta e começou a ficar desesperada, ao ponto dela sair do quarto desesperada e foi na recepção e falou que queria o celular dela, que ela queria ir embora. Mas você assinou um contrato. Mas não adiantou o contrato, não. Ela queria o celular, senão ela ia fazer uma quebradeira. Nós estamos assim, gente. É o momento em que nós estamos vivendo. Então aqui a palavra está dizendo: refrigera a minha alma. Descanso. Você sabe quem é o autor daquela frase? Daquele adesivo que de vez em quando você vê colado no vidro de um carro, na parte traseira de um carro. Está nervoso? É para fazer o quê? Vai pescar. Está nervoso? Vai pescar. Aí, as pessoas não estão aguentando mais ir pescar, sabe por quê? Precisa ter paciência para você ficar ali. E hoje a tecnologia está tão avançada que, coitado do peixe, o peixe não tem chance nenhuma. Ele joga aquelas iscas lá que o peixe vê aquilo. Não, o gostoso era antigamente, olha. Que você tinha que ter percepção e calmaria. E ai de você se falasse alguma coisa com um companheiro do lado. Você tinha que ter aquela paciência de ficar ali, ó. Pegava aquele chapéuzão de palha, punha na cabeça e ficava ali. Fixo. Para ver se a linha só fazia isso. E tinha pescador que era muito bom. Agora hoje perdeu a graça. Perdeu a graça. Eu estava dentro de uma lancha. O colega ligou lá o sonar. E o sonar foi captar onde é que estava o cardume de peixe. Aí ele mostrou assim, a lancha foi virando, paramos bem em cima do cardume de peixe. Era só jogar o anzol. Tchum. Não precisava nem pôr isca, era só jogar e puxar. Ah, perdeu a graça. Perdeu a graça, gente. Mas, talvez você como eu, gosta de ter o seu momento de ficar sozinho. Sozinho literalmente. Quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, quero ficar quieto. Mas se você for ficar sozinho e levar o celular, você não vai conseguir. Então ele está falando aqui, refrigera a minha alma. Porque a nossa mente, ela não para. Você trabalhou o dia inteiro. Você fala assim, eu estou moído de cansado. A hora que eu cair na cama, eu desmaio. Se eu cair na cama, dá só uma desmaiada, mas dali a pouco a mente acende de novo. Aí você olha no relógio, 2h30, o sono não veio. Você levanta, vai no banheiro, vai tomar uma água, volta a deitar de novo, o sono não vem. Porque a cabeça está em constante movimento. Qual que é o mal do nosso século? Pergunta para o psicólogo ali, o pastor Estevão. E diga-se de passagem, ele formou recentemente, mas é um baita de um profissional. Procura o pastor Estevão. Sabe o que quer dizer a palavra preocupação? Alguém sabe? Palavra preocupação. A palavra preocupação quer dizer sofrer antecipadamente. A coisa não aconteceu, mas eu já estou sofrendo aqui agora. Estou sofrendo aqui agora. Sofrendo de tal forma e de tal maneira, porque quando chegar o dia, de repente não acontece.
Mas aí o que adiantou? Eu sofri antecipadamente, a palavra preocupação. Tinha um cantor antigo aí, parece que ele é o autor dessa música, o Silvio Brito. Aí aquele moço que gosta de música ali, o Papai Noel ali, gosta de muita música. E na música dizia assim, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba. Quem é que compôs essa música? Eu acho que foi Silvio Brito. Mas isso lá atrás, está todo mundo louco. A palavra paciência, pode tirar ela fora do nosso dicionário, nós não temos mais. Acabou a paciência. Aliás, tem algumas palavras que já não servem mais para nós nos dias de hoje. Tranquilidade. Não serve mais, a gente não tem. Sossego. Sossego. Eu sou avô, estou vendo ali uma criança pequena, nós vamos apresentar um aqui. Enquanto está pequenininho, uma beleza. Pois eles começam a crescer, eles correm para a casa de quem? Hein, Davi? Corre para a casa de quem? Corre para a casa dos avós. E criança em casa de avó pode tudo. Pode ou não pode? Em casa não pode, mas na casa do vô pode tudo. Na casa do vô pode subir no ventilador e mandar ligar na alta velocidade. Isso é casa de avô, gente. Casa de avô. Mas quando a criançada chega, pronto. Então você tem que parar tudo, tem que ficar por conta delas, vai. E a criança. E você não pode exigir de uma criança postura de adulto. É criança. Você foi criança um dia? Pastor, quando eu era criança eu apanhava. Meu pai só olhava assim, ó, tinha conversa. Não, quando você era criança, agora você não é mais, você é adulto, você é pai. O tempo passou, mudou. Então o versículo que refrigera a minha alma, será que ele entra para nós? Leva-me para junto da água de descanso. Quero descansar. Tem gente que gosta de dormir, quer ver? Quem é que gosta de dormir aqui? E se deixar, vai. E dormir não é uma coisa gostosa, gente? Mas tem gente, pastor, mas eu não durmo. Tem duas coisas que eu admiro nas pessoas. Aquele que dorme durante o dia e aquele que come bem, que são duas coisas que eu não faço. Eu não como mal, eu como pouco. E não durmo mal, eu durmo pouco. Mas tem gente que dorme de dia, dorme de tarde, dorme de noite. Se encostar aqui, colocar o cotovelo, dorme também. Dorme também. Gosta. Por que dorme? Porque não está mais preocupado com as coisas. Sabe por quê, gente? Preocupação nunca pagou dívida. Se preocupação pagasse dívida, a gente estava zerado. Estava ou não estava? Estava zerado. Agora, por que a gente fica preocupado? Segunda-feira eu tenho que pagar um negócio lá, mas não tem nem um centavo no bolso hoje. Então eu já não durmo mais. Então eu já não durmo mais. Desculpa, eu quero só quebrar um pouco o clima, que eu ainda tenho uns minutos para encerrar. Dizem que 2 turcos, com todo respeito à nacionalidade dos turcos, são piadas que as pessoas fazem conosco, brasileiro, comigo que sou mineiro. Esses dias me mandaram uma, mas disse que tinha 2 turcos. Um dos turcos tinha que pagar um compromisso. Chegou e pediu dinheiro para o outro turco. Fulano, você empresta um dinheiro para mim? Dia 10 eu te pago. O turco emprestou. Só que estava chegando na época de pagar, devolver o dinheiro, o turco não conseguia mais dormir o que estava devendo. E os 2 eram vizinhos. Ele não conseguia nem dormir de noite, não conseguia dormir de dia. E uma pessoa que não dorme fica irritada, gente. Que a falta do sono causa irritabilidade. A pessoa fica irritada. Aí está chegando o dia, o turco não consegue dormir, andando para lá e para cá. E a esposa falando para ele, volta para a cama, vai dormir, não adianta você ficar andando para lá e para cá. Mas não adiantava não. Aí chegou véspera do grande dia. Amanhã ele tem que pagar o dinheiro. E o rapaz não conseguia dormir. A esposa falou assim,
eu vou resolver esse problema. O marido, como que você vai resolver esse problema? Era 1h30 da manhã, o rapaz ainda não tinha dormido. Ela abriu a janela e gritou o nome do truco: fulano, fulano. O fulano abriu a janela: o que foi? Amanhã meu marido tem que te pagar, e eu vou te dizer que ele não tem um dinheiro para te pagar não, viu? E fechou a janela. Moral da história: a esposa virou para o marido e falou assim: agora você pode dormir, quem vai ficar acordado é ele. Preocupação não paga conta, gente. Mas a gente fica preocupado. Nessa altura do campeonato, já trabalhou a vida inteira. Vai descansar um pouco. Não se priva disso, não. Eu não me privo de coisa mais, não. Eu quero comer, eu como. E às vezes a mulher fala: não pode comer aí que eu como mesmo. Ué, eu não sei quanto tempo eu tenho. Então, enquanto eu tiver, deixa eu aproveitar, ué. Eu não sou um irresponsável. Então, vamos aqui para a gente concluir o versículo. Agora vem o verso de número 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Está querendo dizer o quê? Segurança. E aonde você tem segurança? Aonde você tem segurança, você pode ir para o melhor condomínio, e tem bons condomínios, excelentes condomínios, ótimos condomínios aqui em Indaiatuba, com portaria, com porteiro eletrônico, tudo monitorado, assim. Você não tem segurança. Sempre tem alguém que entra. Como é que a gente faz? Como que a gente faz? Ou eu creio que a minha vida está nas mãos de Deus, senão eu não vou conseguir dormir direito. Essa minha filha que eu falei, ela mora no último andar. Uma cobertura lá no último andar. Condomínio tremendamente seguro. Tudo lá você tem que colocar sua carona lá para poder abrir. Assaltaram. Acho que a vizinha, o andar de baixo. Como é que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer? Então eu tenho que crer que o Senhor é a minha segurança, porque o autor desse Salmo 23, que é Davi, ele disse que em vão trabalha a sentinela. Se o Senhor não guardar a minha casa, se o Senhor não colocar suas mãos, os seus anjos ali para me guardar, em vão eu posso colocar a segurança que for. Então eu tenho que crer e confiar que Ele é a minha cidadela. Ele é o meu socorro bem presente. E parece que isso é uma coisa assim muito distante, gente. Parece que é. E a sensação que se tem é que está muito distante mesmo. Mas eu tenho que confiar, ué. Quem é que tem segurança? A gente não tem segurança. Tem pessoas, e eu sei, que não sai mais de casa. Não consegue ir na feira. Não consegue vir no centro da cidade. Não consegue, com medo. Porque o medo gera insegurança. E o medo de todos os sentimentos que existem, ele é o pior, porque todo mundo tem. Ele é o pior, porque todo mundo tem. Uns mais, outros menos. Mas todo mundo tem. E como é que nós vamos fazer? Ou a gente confia que a nossa vida está nas mãos do Senhor, ou senão a gente vai passar por aí, por esta via estreita e dolorosa. Mas Deus não nos chamou para isso, viver a vida, gente. Nós temos que viver. Tem um filme antigo, não sei se tem aí no Netflix da vida, chamado A Vida é Bela. Alguém já assistiu esse filme? Prisioneiro de guerra, com um filho, gente. É uma lição. O cara é um prisioneiro de guerra, mas o filho está lá dentro, e ele criando todas as condições para fazer com que o filho não passasse pelo drama. E o título sugestivo, A Vida é Bela. Você já imaginou? Preste atenção que eu vou fazer um terrorismo aqui. Você já imaginou que se de repente chegou uma notícia aqui, eu estou falando aqui, a transmissão é interrompida e aparece aqui na parede
que o mundo vai acabar amanhã às 12 horas. O que nós vamos fazer? O mundo vai acabar amanhã às 12 horas. Comece a imaginar. Não é uma sensação ruim? Já que o mundo vai acabar mesmo, quer saber de uma coisa? Você pode me emprestar 100 mil reais aí, eu te pago amanhã. Aí eu tenho dinheiro na conta, não quero te emprestar também. Não vou te emprestar não, porque você não vai me pagar. Então eu morro com 100 lá na conta. Pronto, o mundo vai acabar mesmo. O ideal não seria que o mundo vai acabar, você procura uma melhor lanchonete ou restaurante que estiver aberto aqui ou fora. Ou senão você vai lá no Caipirão, pega uma bacia de batata frita, desse tamanho. E faz igual minha esposa faz. Gosto de comer batata. Comer batata. Aí a hora que você acabou de comer a batata, eu vou lá no, como é que chama o negócio de sorvete lá? Sorvetão. Passo no sorvetão. Quero 15 sorvetes de coco queimado, mais 15 de paçoca, mais 15 de milho verde, mais 15 de coco branco. Você vai 15, 15, 15. Chupa tudo até a boca ficar dura. Vai morrer mesmo. Pastor, mas a glicemia sobe. Deixa subir, eu vou morrer mesmo. Gente, isso é uma forma de descontração. Porque você não sabe o dia de amanhã, como disse alguém. O cara estava no ponto do ônibus e virou para o outro, mas ninguém sabe o dia de amanhã. E tinha uma criancinha assim, não, amanhã é segunda-feira. Vamos retomar. Estou quase concluindo. Parei qual o versículo ainda? Parei no 4. 5. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Deus está me preparando você para uma vitória. Cuja vitória nós já estamos dentro de uma luta e a gente nem percebe que está na luta. Mas Ele está preparando a gente para a vitória. Mas não para mostrar que eu sou vitorioso e eu sou bom, por isso que eu ganhei. Não, nada disso. Para a gente poder vencer alguns desafios que todos nós temos, gente. Vencer a insegurança. A insegurança tem paralisado pessoas. Não deixa a pessoa nem ir e nem ficar. A insegurança não deixa você decidir. E eu vou te dizer uma coisa, até os indecisos decidem. Mas como que o indeciso decide, pastor? Ele decide não decidir, uai. Ele é indeciso, ele não decide, então ele tomou uma decisão de não decidir. E tem coisas que a gente precisa decidir, senão a gente não anda. Pastor, mas se eu decidir não der certo? Mas como é que você vai saber se você decidiu não deu certo? Você não decidiu ainda e tem coisas que nós só vamos saber se a gente fizer. É igual escolhas. Por mais intuitivo e experiente que você seja, você está aqui. Quando termina o culto, você abre o celular, tem uma mensagem. A hora que você voltar para casa, passa no mercado e traz um melão. Tá bom. Só que lá não está falando que cor de melão. Falou para você trazer melão. Aí você foi nas grandes redes aí, está lá uma banca de melão. Aquele que tem aquela casca verde, escura, parece pele de sapo. Tem um que é mais amarelado, com a pele lisinha, tem um outro mais riscadinho. Então você bateu o olho ali e agora? Qual que eu levo? O verde, esse ou aquele? Você decidiu levar um, pegou um e levou embora. Chegou em casa, você trouxe o melão? Trouxe, está aqui. Então tá bom. Então agora vamos comer o melão. Passou a faca no melão. O melão está duro e aguado. Ontem tinha um melão gostoso lá. Comi, quis nem saber, só estou comendo. E o povo está olhando, e o pastor está comendo, porque o pastor também come, né, gente? O pastor também tem boca. Comi o melão que deu gosto. Mas já imaginou, você cortou o melão está verde, está duro, está isso, está aquilo. No meio de tantos, você pegou aquele. Escolha que você fez. E agora você não pode pegar o melão e ir lá no supermercado para trocar, não pode. Por isso que algumas redes aí, você chega lá, o melão está partido, melancia está partida. Tá.
para você ver como é que está para o lado de dentro, já facilita um pouco. Por último, gente, qual que é o último versículo aí? O verso de número 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Bondade e misericórdia, características do Deus que você e eu servimos, de ser um Deus bondoso, de ser um Deus maravilhoso, ao ponto de a gente cometer as maiores atrocidades, e a gente se volta para o Senhor, fala: Senhor, me perdoa, eu errei. E Deus está lá com os braços abertos. Os braços abertos para nos perdoar. Porque não tem pecado que Deus não possa perdoar. Salvo a blasfêmia contra o Espírito Santo, coisas que a gente não faz. Mas que a gente erra, que a gente peca. Eu termino dizendo, o Evangelho de João, ele diz no capítulo 1, verso 8, filhinhos, não pequeis, todavia se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Quem é esse advogado? Jesus, que nunca perdeu uma causa, não aceita suborno, não aceita ajeitadinha, ele nunca perdeu uma causa. Ele é vitorioso sempre para nos fazer vitoriosos também. Então, gente, nesta manhã, é uma palavra aqui de encorajamento. E eu gostaria que vocês pegassem esse versículo. Faz um teste consigo mesmo. Decide que o que muda a nossa história não é aquilo que a gente gosta de fazer, mas é aquilo que a gente decide fazer. E muitas vezes a gente não quer decidir, mas decida. Eu vou ler, não me custa nada, eu vou ler o Salmo, eu vou ler em voz audível. Eu vou ler o Salmo 23, 5 a 6 vezes por dia, por 10 dias. Se 10 dias você percebeu que ainda não teve uma melhora, vai mais 5 dias, pronto, no máximo 15. E você vai ver se você não sai desse quadro, dessa situação, dessa forma e dessa maneira que você se encontra. Está aqui o grande remédio. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que tomar o remédio que o médico me mandou? Opa, por favor, hein? Não entenda, eu não falei para ninguém parar de tomar remédio aqui. Eu falei que o remédio está aqui, ó. O remédio está aqui, quer ficar curado e liberto dessas prisões horríveis, chamadas síndrome do pânico, crise de ansiedade e depressão, volta para o Salmo 23. Aqui está o remédio. Vamos ficar de pé um instante, por favor. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela palavra ministrada a nós. Em Cristo Jesus, que todas as fortalezas da nossa mente, que estão impedindo a palavra de penetrar em nós, que essas fortalezas quebrem agora pelo poder do Teu nome. Mas que a Tua palavra entre em nós e que nós possamos sair daqui dispostos e decididos, que nós vamos fazer isso e nós não vamos ser mais prisioneiros dessa síndrome do pânico, da depressão e da ansiedade. Nós não seremos prisioneiros disso, mas que a nossa vida esteja guardada e protegida debaixo da Tua potente mão. Nos ajude a ser encorajado para isso, Senhor. Nós decidimos que vamos fazer isso e vamos sair vitoriosos, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Porque a Tua palavra nos ajuda e nos diz que pelejarão contra nós, mas não prevalecerão contra nós, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Seja conosco a partir deste momento, Pai. Eu oro e abençoo a todos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado